fazer uma reflexão na palavra do Senhor. É no livro de Josué. Josué, no capítulo 1. Amém, igreja? Amém. Josué, capítulo 1, diz assim, a partir do versículo 2. Louvado seja o nome do Senhor pelo sempre. Aleluia. Versículo 2, na parte A nos diz: passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Versículo 5 nos diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, serei contigo. Versículo 7. Primeiramente o 6. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Versículo 7. Parte A, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de cumprir toda a lei. Até aqui, lemos a palavra de Deus. Graças a Deus, mais uma vez estamos diante de uma palavra que é também bem conhecida. O que observamos é a interpretação, ou seja, a visão que Deus nos dá a cada vez que a palavra chega em nosso meio, né? Deus aqui falava com Josué. Josué foi aquele homem que foi seguidor de Moisés. Ele esteve com Moisés no Egito, ele esteve com Moisés na caminhada, ele viu os milagres de Deus, ele participou de tudo, toda a caminhada no deserto ele estava presente. Quando Moisés subiu ao monte, ele subiu com Moisés, ele não subiu até o monte, mas ficou em um certo lugar aguardando que Moisés descesse. Que na primeira vez que Moisés desceu, ele ouviu o barulho e comentou com Moisés. Ele disse: este barulho que eu estou ouvindo não é barulho de festa. E ele sabia que a festa que estava tendo era a consagração de um bezerro de ouro. Ele estava lá, ao lado de Moisés. Quando Moisés desceu do monte, ele pegou as tábuas da lei e quebrou, destruiu aquele bezerro de ouro. E novamente depois Deus teve que levar Moisés novamente ao monte para trazer novamente as tábuas da lei, porque aquelas ele quebrou. Às vezes analisando essa palavra eu penso assim: meu Deus, não sei como Moisés não pecou quebrando as tábuas, mas são elas mesmas que quebram, né? É a lei mesmo de Deus que quebra todo mal. Então eu acho que ali gera uma figura, né, do poder da palavra, que ele pegou as pedras que estavam ali escritos os 10 mandamentos e ele quebrou tudo. E depois foi feita a justiça naqueles que mereciam, e ele voltou novamente ao monte. Deus deu outras tábuas escritas para ele com a lei que o povo de Deus deveria cumprir. Observamos aqui que Moisés não era um homem de experiência. Com tudo isso observamos que ele era um homem de experiência, porque ele esteve naquela caminhada toda. Moisés ele esteve 40 anos no deserto. 40 anos ele esteve no Egito, 40 anos no deserto para receber o preparo de Deus, porque não se refere preparo assim sobre água fria. Quando Deus quer preparar alguém, ele leva para o deserto. Se ele não encontrar mais vasos para usar, mas ele usa assim. Se você ficar todo o tempo no bem bom, você vai ficar mesmo só dizendo amém, glória a Deus.
e acham que tudo vem de Deus. Mas se você der lugar ao Senhor, e Ele puder te levar no mais profundo, você vai saber discernir o bem do mal. Porque nós sabemos que até Jesus, Ele teve que passar pelo tempo da maturação, porque Ele tinha um lado que era humano. Ele era 100% homem e 100% Deus. Então o lado homem, Ele teve que ser preparado. Porque lá nas profecias de Isaías, Ele diz: comerá manteiga e mel quando souber discernir o bem do mal. Enquanto não tivermos esta capacidade para discernir o bem do mal, estaremos privatizados de receber também aquilo que é mais profundo de Deus na nossa vida. Então, todos nós temos a responsabilidade, se tivermos uma incomodação para conhecer o Senhor um pouco mais, precisamos buscá-lo. E quando as provações chegarem, precisamos continuar firmes, para que possamos alcançar de Deus aquilo que Ele designou para a nossa vida. Porque muitas vezes Deus me dava aqui na igreja a palavra, até o testemunho daquele senhor que envelheceu, dizendo que Deus tinha uma grande obra com ele. Ele ficou velhinho dizendo: Deus tem uma grande obra comigo. Morreu e nunca aconteceu nada, porque ele nunca se disponibilizou. Porque a obra de Deus só é feita quando nós nos disponibilizamos a passar também pelas provações. Não é só chuva do céu, nós passaremos por tribulações. E eu acredito que Deus, quando Ele prova, Ele não prova além das forças. Ele prova, quando Ele está provando alguém para uma obra específica, Ele não vai provar além das forças, porque se a pessoa se desviar, vai ficar difícil, né? Então Ele não vai provar alguém além do que Ele possa suportar. Para que Ele possa permanecer servindo a Deus, Deus vai provar dentro das forças que Ele tem. Mesmo que você pense que você está além do que está passando, mas Deus está no controle de tudo. Então o versículo 7 nos chama muito a atenção. Ele diz assim: esforça-te. A primeira parte que nós observamos aqui, que aparentemente Josué era um homem esforçado, porque ele estava sempre ao lado de Moisés. Mas Deus aqui estava pedindo mais esforço. O que você está fazendo ainda é muito pouco, você tem que se esforçar mais. Se você realmente tem uma chamada de Deus, você sabe que tem uma chamada, então observe aqui, entre uma ordem retroativa, para ver o que você já fez, para ver o que ainda tem para frente, e também experimente saber se realmente Deus está no negócio. Porque só vai funcionar se Ele estiver no negócio. Se não tiver, não funciona. Porque aqui é um chamado de Deus. E a primeira palavra que Deus diz é: esforça-te. Porque a palavra de Deus também diz que Deus não chamou covardes. O espírito de covardia não é espírito para um crente. O crente não tem covardia. O crente tem ansiedade para fazer aquilo que vem de Deus. Quando alguém tem um ato covarde, emite um ato covarde, é um comportamento extra-bíblico, essa pessoa está faltando muito de Deus na sua vida. Então Deus diz: esforça-te. Porque o esforço tem que estar em mim. Quantas vezes a gente diz assim: Deus está vendo, eu estou fazendo tudo que eu posso. Não está fazendo tudo que você pode. Você vai ter que se esforçar mais. Você está bem hoje, seja melhor amanhã. Porque Deus está trazendo a palavra que você tem que se esforçar mais, para que Ele possa cumprir o decreto, porque Ele disse assim: tudo farás este povo herdar a terra prometida. Era uma obra específica que Deus tinha com Josué. Essa obra específica hoje significa aquele comando que Deus tem com você. Qualquer obra que Deus determinou para a tua vida, você só irá entrar dentro dessa postura que Deus tem para você exercer essa obra, se você se esforçar. Porque o seu físico tem que se esforçar. É no nosso corpo que está o esforço. É você saber: mas está não sei o que. Tem que se esforçar. Tem que levantar. Está doendo não sei o que. Está pendente não sei mais o que. Esforça-te. É o que a palavra está dizendo: esforça-te.
Louvado seja Deus para todos sempre. Quem já recebeu de Deus alguma coisa de graça? Vocês sabem de alguém? Eu não sei. Porque se a nossa base de fé é a palavra de Deus, e o que é material tem que vir por conta da submissão a ela, eu não encontro ninguém, nem na vida material e nem espiritual, recebendo nada sem fazer um esforço. Você quer tirar uma habilitação? Vai se esforçar sim. Você vai fazer autoescola. Você vai treinar a baliza. Você vai fazer o teste lá no Detran. Se você não passar, você não terá a sua carteira de habilitação. Então você tem que se esforçar. Quantas pessoas fazem 3, 4, 5 vezes? Passam pelo estudo de habilitação e não passam. Estão lá se esforçando, um dia vai e passa. Porque o esforço é que está conosco. Na área espiritual é a mesma coisa. Eu conheço pessoas que chegam e dizem assim, pastor, eu estou levantando um peso muito grande. Sim, então você levanta. Caminha dentro da casa, ora com o olho aberto, fala bem alto, grita, faça o que for necessário, mas se esforce, faça alguma coisa. Porque o seu fardo não pode pesar só sobre alguém. Primeiramente é você que tem que dar um esforço por você mesmo. Se você simplesmente se acovardar a situação e esperar que o outro que está quase morrendo vai te socorrer, vai morrer todo mundo. Então você vai ter que fazer a sua parte. Porque nem Deus faz a parte da gente. Nem Deus faz a nossa parte. Somos nós que temos que nos esforçar. Esforça-te. Ele diz, olha, esforça-te. E também diz assim, tem bom ânimo. Eu descobri nessa interpretação de hoje,